Olá, meus irmãos, olá, meu povo de Deus, povo abençoado por Deus, povo eleito. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o nosso tema hoje é: essa peleja não é tua, tá? Essa peleja é de Deus. Nós vamos para o hino e após o hino, a mensagem e a oração da fé. Desde já, você já vai estar sendo abençoado por Deus, porque a programação é dele, tudo dele. Vamos para o hino e depois a palavra. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos ferrolhos abatido e pelas setas ferido, eu tomei-o com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho. Preciosos irmãos, nós temos que viver pela fé. Está escrito em Hebreus 11, versículo 6, e sem fé é impossível
agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 e 7, disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo os exalte. Exaltar é te dar a vitória naquilo que você precisa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Filipenses 4:19 diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Todas. Está entendendo? Todas as vossas necessidades. No Salmo 37, verso 4 e 5 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. São João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então está aí promessas que não falham. A única coisa que temos é que temer ao Senhor. No Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, é a receita para sermos abençoados na escassez, abençoados nas dívidas e nas guerras. Tá? Então vamos lá. Abençoado na escassez. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Havia uma crise em Israel por causa do perverso rei Acabe, casando-se com uma ímpia, que sempre que me lembro dele, eu não posso esquecer de segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Comunhão tem a luz com as trevas? Sempre que acontece isso, a tendência é aquela pessoa crente ir se esfriando, porque na tentativa de agradar o cônjuge,
ela acaba desagradando a Deus. E já estava desagradando quando começou o namoro. O profeta diz que, em hipótese alguma, um cristão deve casar-se com uma ímpia ou vice-versa. Em hipótese alguma. Então Elias, o tisbita, ele foi acionado por Deus para ir lá e pôr o dedo no nariz de Acabe e dizer: vive o Senhor, em cuja presença estou, que nem chuva nem orvalho cairá, senão segundo a minha palavra. O céu se fechou. Não caía uma gotícula de orvalho. Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Aconteceu que a crise afetou todo mundo. No caso de Elias, Deus disse: desce e beba água do Querite, porque eu tenho ordenado uma mulher viu, ou melhor, os corvos para te sustentar. E assim foi feito. Elias bebia do Querite e 2 vezes os corvos traziam pão e carne, carboidrato e proteína. Ele bebia a melhor coisa que tem para ser bebido. A melhor coisa que tem para ser bebido não é Coca-Cola, não é Guaraná, não é nada disso. A melhor coisa para se beber é água. Muita gente tem dor de cabeça constante porque não bebe água. Muitas pessoas são ressecadas, não vai ao banheiro frequentemente, porque não bebem água do jeito que tem que beber. Então, Deus deu o melhor para Elias. Deus deu carboidrato, Deus deu proteína e Deus deu água. Ele estava feliz. Mas havia uma mulher que cria no Deus vivo, em Zarefate, que é de Sidom, tendo uma crise de alimento, escassez. Mas Deus, após o ribeiro secar, ele diz para Elias: desce para Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, porque eu tenho ordenado uma mulher viúva para te sustentar. Deus não disse: eu tenho preparado uma empresária, uma ricona. Porque Deus gosta de atuar sempre de uma maneira que precisa de fé. Lembra disso? Deus sempre vai atuar de uma maneira que, para você receber a bênção, você tem que ter fé. Deus é paradoxal. Se você não aprendeu isso, aprenda. Aprenda isso. Deus sempre faz algo que é um paradoxo. Vocês veem, gente, espada, lança, armadura, não venceram a Golias, mas uma pedra, uma pedrinha,
Está entendendo? Vocês veem que Deus é tão paradoxal que ele podia ter ordenado para aguiar, trazer pão e carne para Elias. Ele ordenou corvos. Esse é o nosso Deus, gente. Faz pedra virar bala, faz baleia virar submarino, faz uma vara torta virar uma chave e abrir um mar. Um mar. E é assim que ele age. Está entendendo? Por isso que o homem natural não compreende, ele vai até apenas onde a mente dele vai. E a mente, ela busca lógica, busca senso. E Deus está acima destas coisas. Tá? Aprenda isso. Porque se você aprender isso, você vai ser vitorioso, porque você vai aguardar a Deus com fé. Eu não sei como que ele vai fazer, mas eu creio que ele vai fazer. Essa deve ser a nossa atitude, porque os olhos da carne nunca verá solução, mas os olhos da fé vê solução em tudo. Então ele desceu para aquele lugar e viu aquela mulher entrando na casa dela com 2 gravetos. E quando ela ia entrando, Elias a abordou e disse: por favor, traga-me um copo, um jarro com água para que eu beba. Ela, pois não. Quando ela ia entrando para dentro da casa, Elias diz: traga para mim um bolo para que eu coma. Eu penso que a mulher pôs a mão na cabeça. Meu senhor, bem que eu gostaria de te atender. Porque, na verdade, eu busquei esses 2 gravetos para fazer um fogo. E a minha situação é dramática. É dramática. Essa seca que está castigando o nosso país, ela chegou até mim. E eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouco de azeite na botija, simplesmente para fazer um bolo. E eu e o meu filho comer e morrer. Elias então disse: vai, faça como tu disse, mas faça um bolo pequeno e traga-o para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não secará, até que Deus mande chuva sobre a terra. Irmãos, ela trouxe para o servo de Deus, cumprindo, Mateus 10, verso 42, 42, 43. E quando ela entra de volta, a casa dela estava suprida por Deus. Deus agindo na escassez.
Agora, Deus vai agir na finança. Você crê que Deus pode te ajudar a pagar essas dívidas? Eu creio. Eu creio porque Ele já me ajudou. Então, segundo o livro dos Reis 4, uma mulher ficou viúva e o seu marido deixou para ela dívidas. Os credores chegaram e ela não tinha com o que pagar. E por ela não ter o que pagar, ou com o que pagar, seus filhos estavam correndo o risco de ser separados dela. Os credores disseram: olha, se vocês não me pagar até tal data, vamos levar os teus filhos para pagar a dívida. Vai ser nosso escravo. Aquela mulher entrou de desespero. Meu marido morreu, agora os meus filhos serão levados. Os meus filhos levados pelo vício das drogas. Meu filho, minha filha ser levada com companhias erradas. Meu filho ser morto prematuramente. Não, a mãe não aceita isso não. Mas ela sabia o endereço da bênção. Ela sabia a quem buscar. Ela sabia quem tinha a solução. E você também sabe. Deus tem a solução. E ela se dirige ao profeta Eliseu porque ele era a boca de Deus. O profeta. E ele diz para ela: o que você tem na tua casa? Olha, eu tenho um frasco de azeite. Então você manda que seus filhos saiam na vizinhança e peçam vasos emprestados, não poucos, porque Deus não é Deus de miséria, é Deus de fartura. Entra na sua casa, fecha a porta, isto é, não conte para ninguém o que eu te falei. Não conte seus segredos. Não conte seus projetos. Fale apenas com Deus. Se for falar para alguém, você tem que ter certeza que esse alguém realmente torce por você. O que é difícil. Vou dizer a verdade. É difícil. Alguém que torça por você, que não seja da sua família. E às vezes tem gente que é da própria família e não torce por você. Não torce. Olha, chorar com alguém é até mais fácil do que se alegrar com alguém. Tá? Essa é uma verdade. Então, fale com ele somente, com Deus. E quando acontecer o sucesso, todos verão, tá? Todos verão a tua vitória. Agora, ela fez o que o profeta disse. Deus ajudando a mulher a pagar suas dívidas. Claro, você não paga suas dívidas com as torneiras abertas ou com os buracos abertos. Você tem que deixar a torneira do dinheiro aberta e a torneira dos gastos fechada. É isso que tem que fazer. Tampar os buracos. Isso é até ensinamento bíblico. Deus age assim. E aí, ela entrou e
e o sobrenatural foi acontecendo. O frasco foi entortando sobre os vasos, e os vasos foram enchendo, até que acabou. Ela disse, não tem mais. Os filhos disseram, acabou, mãe. Acabou. O azeite parou de fluir. Ela volta lá para Eliseu e diz, fiz o que o senhor mandou, os vasos estão cheios, e Eliseu já sabia a quantidade. Ele já sabia que Deus não é Deus de faltar, é Deus de fartar, Deus de fartura. Tá? Este é o Deus que a gente serve, gente. O que ele disse? Vende uma parte, paga suas dívidas e viva do resto. Sobrou muito. Aleluia. Aquela mulher voltou com muito sorriso, alegre. Porque o problema financeiro deixa a gente triste, amuado, ansiosos. Mas ali Deus supriu. Deus foi de encontro com a necessidade dela. Agora, irmãos, vamos lá. No segundo livro de Crônicas, a famosa oração de Josafá. Aqui já era uma guerra. E Elias com a viúva era escassez. Ela não tinha dívida, mas não tinha nada em casa. Nos dias de Eliseu já era dívida. Dívida. Que ela não podia pagar. Josafá já era uma guerra. Tá? Segundo Crônicas 20. Vamos ler. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Lembra de Marcos 9, acho que 29? Esta casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Quer vencer guerras? Ore e jejue. Você vencerá guerras. Então, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Lembrando que Josafá era um rei espiritual. Era um rei temente a Deus, não era um Acabe na vida. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, vamos parar aqui um pouquinho, vamos para Isaías 43, o versículo 26. Olha a maneira de você falar com Deus. Procura lembrar-me
entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Tá? Então, a oração, você tem que apresentar a maneira, tá? Motivo para Deus te abençoar, para Deus te livrar. Então ele disse assim: ah, Senhor meu, Deus de nossos pais, se identificando como a semente de Abraão. Porventura, não és tu Deus nos céus? Olha aí, ele exaltando a Deus. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Ele estava orando, adorando, exaltando ao Deus de Abraão, ao nosso Deus. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Ora, ele lembrou que Abraão era amigo de Deus. E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sofonias 3:12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas eles confiarão no nome do Senhor. Que maravilha! Coloque seus olhos nele, em Deus. Lance toda a tua ansiedade perante ele. Ele cuida de você, com certeza. Veja, ah, Deus nosso, porventura não julgará? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Deus, não posso contra essa doença, não posso contra essa crise, não posso contra essa situação, porém, os meus olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças. Olha aí o culto doméstico, suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel,
filho de Zacarias, ou Jaaziel, isso, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estar em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é lindo, porque Ele age na escassez, nas crises, Ele age nas finanças, Ele nos ajuda a pagar as nossas contas, Ele age quando estamos em guerra, quando alguém resolve tirar você do posto que você trabalha. Coloca confiança nele, levanta a tua cabeça, faça um jejum, chama Deus para essa peleja, que ele vai dizer a mesma coisa. Filho, filha, esta peleja, ela não é tua, ela é minha, eu vencerei por você. Vizinhos, problemáticos, você não tem que lutar, você tem apenas que confiar em Deus. Olho gordo, inveja, pessoas desejando seu fracasso. Então, se esconda nele, se esconda em Deus. Aleluia! Deus te dará a vitória. Na verdade, você não tem que lutar. Na verdade, você tem que lutar contra você. Tire a mão daquilo que você já pôs na mão de Deus. Espera com paciência. Aos Hebreus 10, a partir do 36, pois necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Às vezes parece que você está lutando em vão, parece apenas, mas há dois olhos te contemplando. Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão por todas as partes, contemplando os bons e os maus. Ele contempla quem quer te destruir, os maus, mas contempla você também, que é bom, que é um filho, que crê nele, que espera nele, que confia nele. Então não se desespere, descanse em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Nós vamos para a oração da fé. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família. Pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil.
A irmã Joyce Salles, peço oração pela minha vida, pela minha família e todos os irmãos em Cristo. A irmã Maria Marta, peço oração por mim, por minhas filhas, por meu filho Anderson, meu neto Davi, meus bisnetos Caetano e Catarina, oração também por Lê Caetano e família, por Divino e família, por Mateus, Valdir e família, oração por Vinícius, Milena, Adilson, Maria, Esther, Paulo e família, oração por Tatiane, por cura e por mim, devido a enfermidades. Irmão Moisés, agradeço a Deus pela viagem abençoada. A irmã Solange Maia, peço oração em meu favor, infecção de ouvido, dificuldade para ouvir à distância. Creio nas orações. A irmã Valdirene, peço a Deus pela viagem do meu irmão, que Deus possa estar com eles nas lutas, nas alegrias e tristezas. Sempre ajudando, irmão Moisés. A irmã Glauciene, peço oração em favor do meu lar, que seja consagrado somente a Deus, por meus filhos, nora, genro, netos, que seja quebrado esta armadura do diabo e todas as maldições sobre eles. A irmã Leonilda Machado, peço oração por minha saúde, por libertação e também oração por minha família. A irmã Cida, peço oração por mim, devido dor nos braços muito forte. A irmã Lúcia, continuo pedindo oração pelos irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. A irmã Silvana Silvestre, peço oração em meu favor para Deus curar a queda de cabelo muito grande. Já perdi mais da metade do meu cabelo e não sei a causa. A irmã Sandra, agradeço pela vitória na justiça, obrigada pelas orações recebidas, pela oração por libertação do meu marido, peço por afastamento de Ana Cristina Andrade de Souza. E a mãe Eunilza, peço oração por minha neta Patrícia, que está com dengue. Deus já está no controle. Márcia Cordenossi, deixa eu ver aqui. Ana Clara Pinto Teodoro, Luiz Miguel de Souza Ribeiro, João Victor Pinto Aguiar, Humberto dos Santos Cavalcante, Heitor dos Santos Cavalcante, Priscila Martins, Guilherme Cardoso Cavalcante, Matheus Lima, Edivanda dos Santos, Ana Beatriz Ferri, Amanda Gomes Targino, Rogério Cardoso Cavalcante, Cláudia Tiago, Sandra Aracaju, Antônio Aparecido Ferrinho, Clementina Correia Ferrinho, Glauco e Gabriele, Gláucia, Gustavo, Glauber, Aline, Bianca, Miguel, Rosa, Bonatti Correia, Giselda Tavares Soares, Juliana Miranda de Jesus, Oséias Tavares de Araújo, Misael de Araújo Verres, Thaís Valim Gomes, Aline Custódio na Espanha, Jailda Alcântara de Oliveira, Milena Alcântara de Oliveira, Simone Oliveira e Jamil Gomes de Oliveira, vício do álcool. Vamos falar com Deus. Gracioso Deus e nosso Pai, Deus das grandes maravilhas e sinais feitos na presença dos israelitas, Criador do céu e da terra, Deus que nunca sofreu uma derrota, sempre vitória e vitória e vitória, e assim sempre será. Não há Deus como tu, não há Deus maior. Criou o céu, criou a terra, nos criou e com a sua mão forte está agora
nos protegendo, nos abençoando, que as mãos estão estendidas. Pai, eu li alguns nomes deste caderno, mas há vários nomes. Muitos nomes aqui. Pessoas doentes, necessitadas, ou apenas querendo continuar sendo abençoados. Eu li os pedidos de oração de hoje. Tem agradecimento. O senhor agiu na causa da irmã Sandra. Uma cilada de Satanás que veio contra ela. Uma mulher aproveitadora, capciosa, ungida pelo diabo. Mas o Senhor deu a vitória para a tua filha. Ó Deus, coloco também o irmão Alfredo Marques, a irmã Luísa, o irmão Santos Rabelo e a esposa Lena, a irmã Cida Rosa, a irmã Simone, a irmã Desirê, a irmã Valentina e a Ana Carolina. Meu Deus, o irmão Aparecido Beraldo e a irmã Nina, os pais da irmã Cláudia. Pai, também a família da irmã Cláudia, o genro dela. Pai Santo, Pai poderoso, cada irmão necessitado, a irmã Nadir Quirino, a Silvana Zanon, ó Pai amado, Deus maravilhoso, os irmãos desempregados, ou a família desempregada, as pessoas doentes, as pessoas com dor, as pessoas com órgão do corpo deficitário. Ó Deus, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa chave. O Senhor Jesus diz, tudo quanto pedir em meu nome, aleluia, eu farei. Ó Deus, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua ajuda, Senhor, curando os enfermos, libertando os oprimidos, dando a vitória nas causas impossíveis, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, nós tivemos 57 conexões, uma média de 73 irmãos participando conosco. Em Tupã, Montúlio, Miriam Araújo, Sérgio Valdirene, Marisa, Irene, família e Leonilda Machado. Em Bastos, o irmão Eduardo Manina, Limeira, Manjóis de Salles, Isaac Martins, José, Maria Natanael. Ourinhos, irmão Estevão, Queiroz, João Hermacilene, Cantagalo, Paraná, João Lamaga, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães, Elias Guimarães, Noêmia Guimarães e Elisalma, irmão Dário. Lins, irmão Walter, Placas no Pará, Janete Jarenco, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa, Pirapozinho, Leandra Góes, São José dos Campos, Lúcia e família, Itaí, Pedra Silva, Arco-Íris, Felipe Serafim, Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela, Garça, Maria Marta, Getulina, Valdivo, Marília, Adão e Maria, Uberlândia, Minas Gerais, Glauciane Nunes, Araçatuba, Solange Maia e Eunilza Correia, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Aldair e Leila Maria Luzinete, Embu das Artes, Ruth Xavier, Osasco, Antônio Machado, Queimado, Rio de Janeiro, Maria Clarice de Paulo, Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara, Anápolis, Goiás, Amanqueira, Birigui, Silvana Silvestre, Araraquara, Noêmia Gomes, Ribeirão Preto, irmão Marcos, Aracaju, Sergipe, irmã Sandra, e em Rosana, o irmão César Bonifácio, nosso amigão, nosso companheiro aí. Que Deus continue os abençoando no nome do Senhor
Jesus Cristo. Shalom a todos. Tchau.